Então vamos lá para a nossa aula de número 9 e nesse vídeo a gente vai falar sobre as ações. O que são as ações? As ações são frações do capital social de uma empresa que, ao serem compradas, transformam o investidor em um sócio. Então, o primeiro conceito que vocês precisam entender é que, quando você compra uma ação, independente da empresa que você comprou, você se torna sócio dessa empresa. Ações são negociadas em bolsas de valores como a B3 no Brasil. Então, aqui dentro do Brasil, a gente só vai conseguir negociar essas ações através da B3, que é a bolsa brasileira, tá? Então, para você fazer essa compra, né, a compra ou a venda desse ativo é feito através da bolsa de valores por intermédio de uma corretora. Qual que é o objetivo que a gente tem dessa ação? A empresa, quando ela vende essa ação para outras pessoas, para outros investidores, qual que é o objetivo que ela tem? Ela quer financiar o crescimento dessa empresa em troca de participação nos lucros. Então, essa empresa, quando ela precisa de recurso financeiro, é um dos mecanismos que ela pode fazer. Essa empresa, sendo sociedade anônima, ela consegue abrir o seu capital na bolsa de valores e parte da empresa, né, parte dessas ações ou na sua totalidade, ela pode ser negociada na bolsa de valores, tá? Então ali essas pequenas frações que a gente tem, né, partes da empresa que são chamadas de ações, você consegue comprar e a partir desse momento você se torna sócio da empresa. Esse é um dos primeiros conceitos que a gente precisa entender quando a gente fala de ações. Então vamos lá. Como que funciona ela? Como a gente acabou de falar, quando você adquire ela, você tem uma participação nessa empresa. Poxa, Igor, mas é interessante ser sócio de uma determinada empresa? Bem, como que eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? O retorno ele vem através de três situações. Existem outras, tá? Mas aqui, de forma bem simples e bem básica, a gente vai ver três delas, que é a primeira delas, a valorização, a segunda, os dividendos e, em terceiro, juros sobre capital próprio. Então, a primeira delas, que é a valorização, significa o quê? Quando você compra uma determinada ação, você compra ela por um determinado valor também. Então, se você paga R$ 20 em uma ação, e essa ação, né, passou-se ali uma semana, um mês, e ela virou R$ 25, o valor daquela ação virou R$ 25, se você vender ela R$ 25, você desembolsou R$ 5 em cada unidade de ação que você tem. Da mesma forma que se você comprou ela a R$ 20 e passou ali uma, duas, 3 semanas e ela foi a R$ 15, se você vender esse ativo, você perdeu dinheiro também. Então, a valorização seria essa volatilidade, né? Essa alteração no valor do ativo. O valor do ativo subiu, você está aumentando o seu capital. Não necessariamente você está ganhando dinheiro. Isso daqui também é importante a gente falar. Da mesma forma que se o ativo ele está perdendo, está sendo desvalorizado, não quer dizer que você está perdendo dinheiro. Você só vai perder o dinheiro se você vender aquele ativo. E não estou dizendo para vocês também, vocês têm que ficar com aquele ativo para sempre, tá? Existem estratégias aí para definir se você vai continuar com ele dentro da sua carteira ou se você vai tirar ele de dentro da sua carteira, ou seja, vender esse ativo, tá? Mas só para vocês saberem que uma das formas de ganhar dinheiro também é com a valorização. Esse ativo ele valorizou, você pode vender ele posteriormente e conseguir lucrar com a venda desse ativo. Dividendos e juros sobre capital próprio, eles têm uma formação que para a gente vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Eles não são iguais, totalmente iguais, mas para a gente que é investidor, basicamente é uma forma de rentabilizar o seu investidor através dos lucros que a empresa ela está recebendo de forma diferente, mas basicamente seria dessa forma, tá? Então, essa empresa ela começa a dar lucro e ela vai fazer essa divisão do lucro da empresa para todos os investidores ou para todos os participantes que contêm esse mesmo ativo, essa mesma ação. Então, isso daí é legal também a gente saber, porque são formas diferentes. Pode ganhar tanto na valorização quanto com dividendos e juros sobre capital próprio. Existem outras formas, mas de forma bem simples, bem básica, são essas formas que a gente consegue ganhar dinheiro com as ações. Quais são os tipos que a gente tem das ações? A primeira delas
são as ações ordinárias, né? As ações ON, e que vocês vão ver lá no ticker dessa ação, ou seja, no seu código de identificação, o final dele, a gente vai ter o número 3, tá? O que significa isso, né? As ações ordinárias, elas dão voto em assembleia da empresa. Então, realmente, você tem uma participação muito ativa nessa empresa. Dá direito a você fazer esse voto. Obviamente que a gente vai ter a nossa participação de acordo com a quantidade de ações que a gente tem, de acordo com aquilo que foi distribuído, obviamente, no mercado e aquilo que a gente conseguiu comprar. Então, às vezes, a nossa participação ali ela é tão pequenininha que ela vai acabar não dando esse direito porque, né, a gente tem uma quantidade muito pequena. Então, dá para a gente ali essa participação, a gente consegue ter algumas decisões estratégicas ali, então mudança de presidência, conselho, algumas coisas que são decisivas para a empresa. As pessoas que têm as ações ordinárias, as ON, elas têm voto em assembleia e têm uma participação muito mais ativa em cima dessa empresa. As ações preferenciais, que são as PNs, que geralmente no ticker dela vem como final o número 4, em alguns casos número 5 ou número 6, são as preferenciais. Elas dão prioridade para o recebimento daquilo que a gente acabou de falar, de dividendos, de juros sobre capital próprio. Então, preferencial, porque elas têm essa preferência de recebimento. Você não quer ser uma pessoa muito ativa nessa empresa, você não quer participar de assembleia, você não quer tomar decisões, a única coisa que você quer é participar da empresa para receber o lucro que essa empresa está dando. Tá? Então, isso daí seria as empresas preferenciais. E por último, a gente tem também as ações units. Tá? Essas ações ela é uma combinação entre as duas anteriores que a gente acabou de falar, que é a ordinária e a preferencial. Tá? Elas são negociadas como um único ativo e no final delas, no ticker, né, na identificação, geralmente vem o número 11 no final. Mas para vocês entenderem que é como se fosse uma caixinha que contém dentro dessa caixinha ali ações ordinárias e ações preferenciais juntos, tá? Vocês vão ver que esse tipo de ativo ele tem um valor muito maior do que as ações ordinárias ou preferenciais, porque basicamente são o somatório das duas, em proporções, tá? E aí a gente precisa avaliar ali para saber qual que é a proporção. São duas preferenciais e uma ordinária, ou duas ordinárias e uma preferencial. Vocês vão ver ali qual que é a proporção que a gente tem dentro dessa unit. São os tipos que a gente tem de ações. Como que a gente faz para escolher as ações, né? Tem muita gente que imagina que a escolha da ação basicamente é por gosto, né? Ah, eu gosto da empresa tal, então eu vou comprar as ações dela. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ou então pessoas que olham ações diferentes ali que elas gostam e veem, por exemplo, uma ação sendo negociada a R$ 80, uma ação negociada a R$ 20 e acha que a que está valendo R$ 20 está mais barata do que a ação que está sendo negociada a 80. E isso nem sempre é verdade, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. A gente tem formas diferentes de analisar para escolher essas ações da melhor forma. Então, a primeira delas, a gente faz ali uma análise fundamentalista, que a gente fala, né? No próximo vídeo a gente vai falar direcionado a essa parte, né? A escolha que a gente vai fazer das ações dentro da análise fundamentalista, porque existem formas diferentes de analisar também. Mas para vocês terem ideia, a gente faz uma avaliação da saúde financeira dessa empresa. Então a gente analisa ali o balanço financeiro, a gente olha dentro do DRE dessa empresa a receita que ela está tendo, qual que é o lucro que ela está dando, quais são as dívidas que ela tem, quais são os indicadores que basicamente são a mescla dessas referências que a gente tem de receita, lucro, dívida, e a gente faz, por exemplo, né, como a gente tem um exemplo aí, um indicador de PL, né, que é o preço dividido sobre o lucro. Então a gente pega o preço do ativo, divide ele pelo lucro e ele vai te dar ali um determinado valor que vai significar para você basicamente qual que é o preço que você está pagando ali em proporção em relação ao lucro desse ativo. Então mostra algumas coisas para a gente, fica um pouco mais fácil de analisar,
para você fazer uma análise um pouco mais, né, mais rápida ali, bater o olho e ter esse entendimento. Os indicadores, eles são importantes, da mesma forma que a gente também tem o dividend yield. Os dividendos que são pagos, né, como a gente falou anteriormente, eles estão em percentual e demonstram para a gente quanto que vai ser pago em percentual, né, ou quanto que foi pago de percentual de dividendos ao longo desse tempo, ao longo de 12 meses, vai mostrar para a gente através desse indicador. Os setores de atuação, escolhem empresas de setores de potencial crescimento. Obviamente que isso daí vai ser balizado de acordo com a sua estratégia. É interessante que você tenha setores de crescimento? Poxa, é importante. Mas é importante também que você faça uma diversificação. Então, diversificar entre setores diferentes é importante para você diminuir o risco que você vai ter investindo em ações, tá? Tendência do mercado. Então, verifique a percepção do mercado e os fatores que a gente tem macroeconômicos. Então, por exemplo, a taxa de juros é um indicador importante para quem gosta de investir em renda variável. Por quê? Quanto menor a taxa de juros, a chance de você ter uma valorização nas empresas, as empresas darem mais lucros, criarem outros projetos, financiarem seus projetos, é muito maior. Então a gente tem ali como tendência de que, se a taxa de juros estiver baixa, os valores das ações elas vão subir. Da mesma forma que a gente tem o preço do petróleo, a gente tem o preço do minério, né, que influencia outras empresas, influencia CSN, influencia Vale, influencia Usiminas, a Gerdau. Então, isso é interessante também ver essa tendência do mercado para fazer uma boa escolha. E o histórico, avaliar o comportamento da ação e o histórico de resultado da empresa. É legal a gente olhar isso porque tem muita gente que às vezes olha uma determinada ação subindo, valorizando bastante e fala assim, pô, ela está valorizando, então eu vou comprar porque aí eu vou conseguir, né, ganhar mais dinheiro. Daqui a pouco ela vai chegar a R$ 100, a R$ 150, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes você vai olhar ali o histórico que você tem e você vai observar que aquilo ali é pontual. Aquilo está acontecendo só nesse momento, isso nunca aconteceu antes. Então a probabilidade que isso continue acontecendo é menor. Óbvio que a gente não consegue dar certeza de nada, nem que ela vai continuar crescendo e nem que ela vai cair, né? Dentro dessas análises que a gente está falando, a gente não dá certeza de nada, mas há uma chance muito grande, se uma empresa ela está dando um determinado resultado para você há 10 anos, a chance dela dar esse mesmo resultado ou continuar dando esse resultado no próximo ano, há uma chance bem grande. Diferente de você observar uma empresa que nunca deu um resultado positivo, nesse determinado momento ela está dando um resultado positivo e você achar que ela, para frente, ela vai continuar dando esse resultado positivo também. Então é interessante olhar o histórico que ela tem, não só de valor do ativo, mas outros indicadores, para você saber se aquilo ali é muito pontual, está acontecendo só nesse momento, ou se isso realmente acontece ao longo do tempo e há uma chance boa de continuar acontecendo, tá bom? Quais são as vantagens que a gente tem? Potencial de valorização. A renda variável, né, as ações principalmente, elas têm esse potencial de ter uma valorização maior, obviamente, que de acordo com o risco que ela tem, né? Quanto mais risco a gente tem em um determinado investimento, maior é a chance que a gente tem de ter um retorno maior também. Então, as ações elas trazem sim um risco maior, mas obviamente com um potencial de valorização muito maior também. E importantíssimo entender que ações não são para curto prazo, elas podem te dar uma rentabilidade em curto prazo, mas a tendência delas, né, o retorno maior e que vai ser significativo para você vai ser durante de longo prazo, tá? Então, observem sempre isso, coloquem dentro da carteira de vocês com esse pensamento de que essas ações elas vão estar ali com você para longo prazo, tá? Outra vantagem também que é interessante para a gente são os dividendos.
que a gente recebe eles de forma periódica e pode variar de empresa para empresa. Tem empresas que pagam de 6 em 6 meses, tem empresas que pagam de 3 em 3 meses, tem empresas que pagam uma vez no ano só. Então, de acordo com a estratégia da empresa, né, o que ela acha interessante ali para a própria empresa e também para os investidores, elas criam ali essa periodicidade para pagamento dos dividendos. Mas, né, dentro de um ano ali, geralmente as empresas que pagam dividendos, porque não são todas as empresas que pagam, mas se a sua estratégia é essa, você vai escolher para a sua carteira empresas que têm um dividend yield alto, né? Que tem ali uma quantidade de dividendos legais que dá lucro para você compor a sua carteira e aí você vai receber aquilo ali de forma periódica, vai cair lá na sua conta de investimento. A gente tem uma liquidez muito boa quando a gente fala de outros tipos de ativo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma moto, de um carro, de uma casa, a gente tem uma certa dificuldade de transformar aquele ativo em dinheiro novamente. Então, quando você quer vender uma casa, às vezes você vai demorar 6 meses, um ano, 2 anos, 5 anos para conseguir vender aquela casa. Então, para transformar aquele ativo que vale 250 mil, 300 mil, 500 mil, transformar aquele ativo em dinheiro, você vai demorar um determinado tempo ali para conseguir fazer isso. Já as ações não. As ações elas têm uma boa liquidez. Então tem ações ali que você para comprar ou para vender elas, que você consegue fazer isso através de um único clique. Você fez um clique, não vai dar 5, 10 segundos, você conseguiu vender aquele ativo, foi totalmente executado ali e daqui a 2 dias esse dinheiro vai estar na sua conta. Então você consegue converter aquele ativo que você tem em dinheiro com uma facilidade muito grande, tá? Então isso daí também é uma vantagem para a gente, independente, né, se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo. Se você precisar daquele dinheiro, você consegue vender ele com uma liquidez muito boa e você conseguir transformar aquele ativo em dinheiro, né, com uma agilidade maior. A proteção contra a inflação. Empresas tendem a ajustar preços de seus produtos, e aí pode ser produto ou serviço, dependendo da empresa que você está compondo a sua carteira. Eles vão, né, fazer esses reajustes aí ao longo do tempo, e isso obviamente que vai refletir no resultado da empresa também. Então as empresas elas continuam dando lucro porque elas conseguem criar estratégias diferentes ali para se proteger dessa inflação. Então, às vezes a gente faz algum investimento com esse intuito, né? Ah, poxa, eu vou fazer um investimento no tesouro atrelado ao IPCA, que é a nossa inflação, né? O índice de inflação que a gente tem. Mas às vezes a própria ação ela vai conseguir fazer essa proteção através dos ajustes que as empresas elas vão fazendo. E aí a empresa ela continua dando lucro, né? Continua valorizando e continua pagando os dividendos. E aí você consegue também proteger esse capital que você acabou de investir. A gente, obviamente, tem alguns riscos, né, para investimento. O primeiro deles é a volatilidade. A gente tem variação de preço e isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Se houver uma volatilidade muito grande, né, num espaço de tempo curto ali, isso vai trazer mais risco para você, mas a gente precisa entender que isso é algo muito normal. Como a gente falou, as ações são de longo prazo. Então, em curto prazo, vai ter essa variação, vai ter essa mudança. Se você não agir de forma racional, agir de forma emocional, pode ser que você perca bastante dinheiro com essa volatilidade. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem outros riscos, né? O risco a mercado, risco específico, risco de perda total. Então, às vezes, uma crise econômica ou uma crise em um determinado setor. Ah, teve uma crise bancária. Poxa, o setor bancário ali pode acabar sofrendo bastante com isso. E se você tiver uma quantidade muito grande dentro da sua carteira ali de bancos, você pode sofrer bastante com isso também. Alguns riscos específicos que geralmente são internos da empresa. A gente teve uma situação há pouco tempo da Americanas, da Lojas Americanas, que eles fizeram
um erro contábil ali, é, manipulado, né? Fizeram uma manipulação ali nos valores e isso trouxe um prejuízo muito grande. Quando eles foram ver o rombo, que era, né, no caso pequeno, eles avaliaram novamente e aí viram que o rombo ele era muito maior, a sua dívida era muito maior, e isso daí fez com que a empresa caísse de valor muito rápido e uma quantidade muito grande, né? Os investidores eles foram saindo das operações, né? Foram vendendo essas ações e o preço desse ativo ele caiu demais, demais mesmo. Então são alguns cuidados e que podem acontecer, né? Por isso que a diversificação ela é importante, porque se você tiver esse ativo dentro da sua carteira, se você só tiver ele dentro da sua carteira, você perde praticamente seu dinheiro todo. Mas se você tiver várias empresas ali, de vários setores diferentes, você vai ser menos impactado, tá? E o risco de perda total, que a gente acabou de falar, é que a gente consegue minimizar isso daí fazendo uma diversificação, mas é uma coisa que pode acontecer, tá? A empresa ela pode falir e você pode perder o seu capital todo. Os erros que são muito comuns, né, que a gente tem, a gente falou bastante do primeiro item, né, que a falta de diversificação. É importante fazer a diversificação, não só de setores, de áreas diferentes. Eu tenho empresas do agronegócio, eu tenho empresas bancárias, eu tenho empresas de mineração, eu tenho empresas industriais, eu tenho empresas de varejo, de setores diferentes. Não ter também, eu tenho só um banco. Tem ali dois bancos, duas empresas de agro, duas empresas de setor do varejo, duas empresas da área comercial, da área industrial, para que você também consiga diversificar, além de diversificar entre setores, mas dentro do próprio setor fazer uma diversificação, tá? Investir com base em boatos, né? Então, às vezes você faz um investimento ali acompanhando uma recomendação de um influencer ou de uma pessoa que você conhece que fala para você, compra tal empresa lá porque isso daqui vai ser muito bom, ela vai valorizar, você vai ganhar muito dinheiro, sem fazer uma análise, sem fazer uma avaliação, sem entender o que você está fazendo, isso daí pode trazer um prejuízo muito grande. O foco excessivo em curto prazo, a gente já falou, ações são para longo prazo. Ela pode trazer retorno em curto prazo? Pode trazer, mas não é algo que vai, né, acontecer o tempo todo com você e não é o foco das ações. Como vocês viram, existe essa volatilidade e isso daí pode trazer risco para você. As emoções à frente da estratégia, né? Agir de forma emocional e não agir de forma racional. A gente precisa olhar para aquilo ali, para aquela estratégia que a gente tem e tomar as decisões da forma mais racional possível, avaliando a empresa, olhando ela com cuidado, com carinho, para conseguir fazer uma boa escolha, tá? Então, são alguns erros que a gente tem que são muito comuns e na próxima aula que a gente vai falar, vamos falar sobre análise fundamentalista e aí aqui sim a gente vai conseguir entender e saber exatamente como olhar para a ação, como escolher uma ação de forma bem racional, né? Sem usar a emoção e dentro das estratégias que a gente quer, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima aula.